galera de Minas, hoje nossa live é sobre obstetrícia, gestação ectópica, como é que a gente pode aprender com as questões. Então vamos aproveitar para revisar esse tema que é super cobrado nas provas, ver e fixar alguns conceitos. Então vamos lá. Então pessoal, a gente define gestação ectópica, como o próprio nome diz, ecto, quando está fora. Então a implantação da gestação ela ocorre fora da cavidade uterina, fora da cavidade endometrial. Então, basicamente, pessoal, a maioria dessas gestações ectópicas, elas vão ocorrer na tuba uterina. Então, 95% de todas as ectópicas são na uterina e dessas, a grande maioria é na região ampular, compreendendo ali 70% a 80% de todas as ectópicas. Então, vamos seguindo. Então, já trazemos uma questão aqui da Santa Casa de Misericórdia de BH, 2016, pede a alternativa incorreta em relação à gestação ectópica. Então, vamos lá, de baixo para cima. Em 8 a 10% das mulheres com suspeita de gestação ectópica, o exame ultrassonográfico inicial não mostra sinal de gestação tópica ou ectópica. Perfeito, pessoal. Se você faz a ultrassom muito cedo, você não consegue nem visualizar aquele saco gestacional. Lembra que a gente vai falar mais para frente, tem a questão do limite discriminatório. Então, você precisa de uma determinada quantidade de tecido trofoblástico para que você consiga visualizar aquele saco. Essa quantidade geralmente está correlacionada a um beta superior a 1.500 a 2.000. Então, aqui está correto. A doença inflamatória pélvica, a DIP ou DIPA, a cirurgia tubária prévia e a gravidez tubária anterior são importantes fatores de risco para implante ectópico. Perfeito, gente. A gente vai ver mais na frente também os fatores de risco, mas tudo que comprometa a função tubária pode causar uma gestação ectópica. É um fator de risco, então aqui está correto. A gravidez tubária é mais frequente, então perfeito. Gestação ectópica, o mais comum é que seja na tuba uterina. Em média, 65% dos casos, não, gente. 95% de todas as gravidezes ectópicas são tubárias. Que por sua localização poderá ocasionar um quadro clínico de hemorragia abdominal maciça, choque e pode levar a óbito. Perfeito, gente. Então, o perigo de uma gestação ectópica é que ela rompa, cause um sangramento maciço, causando um hemoperitônio. O paciente pode evoluir com choque e até com óbito. Então, aqui está falso pela incidência da gestação tubária, que é muito maior do que 65% a 95% de todas as gravidezes ectópicas. E letra A gravidez ectópica ou ectociese, mesmo com todo o avanço tecnológico, ainda é responsável por 6% de todas as mortes maternas nos Estados Unidos da América. Perfeito, gente. Aqui também é uma informação correta. Então, letra B é a resposta aqui da nossa questão. Então, comentando mais sobre os fatores de risco, pessoal, é tudo que atrapalhe uma função tubária ou uma implantação adequada. Então, paciente que já teve gestação ectópica anterior, gente, se ela já teve, é porque ela tem os mesmos fatores causadores que ela teve na vez passada. E se ela conservou a trompa, se ela fez um tratamento em que a trompa foi mantida, aquela trompa também aumenta o risco. A manutenção da trompa que já teve uma ectópica aumenta o risco para uma nova. Paciente que tem endometriose, gente, lembra, causa alterações de aderências e essas aderências pélvicas muitas vezes podem estar relacionadas à DIP e à salpingite. Então, aderência pélvica, gente, por endometriose, por salpingite, por DIPA, pode sim ocasionar uma ectópica, porque a gente perde a mobilidade daquela trompa e isso pode dificultar a implantação. Então, reprodução assistida, gente, um método artificial, então aumenta sim a chance de gestação ectópica. Paciente que tem cirurgia tubária prévia, então qualquer coisa que mexeu na tuba, gente, a tuba é uma estrutura extremamente delicada. Então, aderência na tuba, processos cicatriciais naquela tuba podem sim estar relacionados. Observa-se nos estudos na raça negra uma maior predisposição, apresenta-se como fator de risco, o tabagismo, gente, que deixa aquele endométrio menos receptivo e idades acima de 35 anos. Então, pessoal, o quadro clínico é um quadro que chama a atenção a dor. A dor na ectópica é o que está mais preponderante. A paciente pode ter sangramento vaginal, mas esse sangramento vaginal, usualmente, ele é discreto, o que vai fazer diagnóstico diferencial aqui com os demais sangramentos da primeira metade da gestação, mais especificamente do primeiro trimestre. Porque o abortamento costuma dar dor, também importante, mas um sangramento vaginal mais vultuoso, com saída de material amorfo. E a gestação molar não costuma dar um quadro de dor, mas tem o sangramento importante com saída de material, de vesículas características. Então, diferente das outras duas causas de sangramento da primeira metade da gestação, aqui o que chama a atenção é a dor, não tanto o sangramento. Porque quando o sangramento é grande, é para dentro da barriga, a paciente não exterioriza aquele sangramento.
Como a gestação está fora da cavidade endometrial, você pode perceber uma massa anexial palpável, justamente aquele saco gestacional na trompa. Você pode, na paciente que fez a ruptura dessa ectópica, perceber uma irritação peritoneal. E a paciente pode apresentar, no caso clínico dela, 2 sinais semiológicos, pessoal. O sinal de Proust, que é basicamente o grito de Douglas. Então, aquela paciente, quando você vai fazer o toque vaginal, ao tocar o fundo de saco de Douglas, você pode encontrá-lo abaulado pela presença de sangue intraabdominal, e a paciente pode apresentar uma dor importante, manifesta-se na forma de um grito muitas vezes, e por isso chama-se grito de Douglas ou sinal de Proust. E basicamente o sinal de Lafon, gente, é a dor escapular, que é uma dor referida à irritação do nervo frênico pela presença de sangue na cavidade abdominal. Então, é o sinal de Lafon. Então, esses sinais aqui, todos estão relacionados a uma rotura daquela ectópica. Então, quando a ectópica rompe, ela vai liberar sangue na cavidade abdominal, o que pode estar associado a toda essa sintomatologia. Já a massa anexial palpável, gente, pode estar presente na ectópica íntegra ou rota. Então, aqui uma questão também da Santa Casa de BH 2023, que traz um quadro clínico, abordando justamente o quadro clínico. Então, traz um adolescente de 15 anos encaminhado ao pronto atendimento após um quadro de desmaio. Então, tem um sangramento genital aqui, ó, discreto, mas a dor pélvica é intensa. Então, aqui ele já te direcionou. Mola, gente, a gente não tem dor intensa. Placenta prévia é uma coisa mais para frente. Então, vamos ver qual a idade gestacional aqui. Tem um atraso menstrual de 3 meses. Então, vai ter em média ali 12 a 14 semanas de gestação. Então, um sangramento do primeiro trimestre, pessoal. Então, placenta prévia a gente dá o diagnóstico só após 28 semanas, tá? Que eu já excluo também. Nega métodos anticoncepcionais, então é o que eu sempre digo, o elaborador nunca traz uma informação por acaso. Tá até apontando aqui para a obstetrícia. Paciente tem atraso menstrual e não usa método contraceptivo, provavelmente ela está grávida. Ao exame, está muito ansiosa, está descorada, então essa paciente está sangrando. Mas o sangramento vaginal é discreto. Então, para onde está indo esse sangue? Para dentro da barriga, provavelmente é uma ectópica rota. Paciente já tem hipotensão, pessoal, taquicardia, se a gente for olhar o índice de choque dessa paciente, já é um índice importante. Tem um abdômen distendido e doloroso. Não foi auscultado batimento cardíaco fetal e ele nem fala aqui de palpação de fundo uterino. Então, ao toque, colo amolecido, pérvio e sangramento discreto. Nesse contexto, assinala a alternativa que apresenta provável diagnóstico dessa paciente. Então, aqui, o elaborador foi um pouco infeliz em trazer esse colo pérvio, porque o colo na ectópica geralmente é fechado, pessoal. Então, basicamente, o que é que ele trouxe? Gestação tópica com óbito fetal e gravidez ectópica tubária rota. Gente, o óbito fetal não ia determinar esse quadro da paciente de choque e hipotensão. Aqui, provavelmente, um choque hemorrágico, mas a paciente não está exteriorizando esse sangramento. Então, aqui, com certeza, é uma gravidez ectópica tubária rota. Ainda bem que o elaborador nem trouxe abortamento aqui entre as hipóteses para não causar discussão por causa desse colo aberto. Embora a gente saiba que no abortamento, quando causa choque hemorrágico, ela está exteriorizando aquele sangramento. Mas foi um pouco infeliz ter trazido esse colo aberto aqui. De toda forma, gravidez ectópica tubária rota é o nosso diagnóstico mais provável. Então, falando sobre diagnóstico, pessoal, a gente primeiro falou sobre a clínica, mas o que é que eu preciso para concluir, de me dar certeza desse diagnóstico? O beta-HCG e a ultrassonografia. Então, como a gente tinha comentado no início da nossa live, pessoal, um beta-HCG abaixo de 1.500 está relacionado a uma quantidade de tecido trofoblástico muito pequena. Então, pode ser que na ultrassom a gente não consiga visualizar qualquer estrutura intra ou extra-útero. Já se eu estou acima do limite discriminatório de beta-HCG, um beta acima de 1.500 a 2.000, varia com a fonte, eu tenho que encontrar alguma imagem na ultrassom. Mas não só, pessoal. Pensa, qual é o local apropriado para a gestação se implantar? Na cavidade endometrial. A trompa, gente, não é um sítio ideal de implantação. Então, o desenvolvimento da gravidez na trompa, ele não é adequado. Dessa forma, o tecido trofoblástico não se multiplica de forma adequada, não está nutrido de forma adequada, e o beta, ele vai aumentar menos do que uma gestação tópica. Então, uma gestação tópica, o beta-HCG costuma pelo menos a dobrar a cada 48 horas. Na ectópica, não. Se você repete esse beta em 48 horas, ele aumenta menos.
geralmente aumenta menos do que o dobro, às vezes menos do que 50%. Mas, se está acima do limite discriminatório, eu tenho que achar o saco gestacional. Aí eu lanço mão da ultrassom. Na ultrassom, pessoal, o que é que eu posso visualizar? Um saco gestacional no anexo. Então, eu visualizo essa estrutura de saco gestacional que não está dentro do útero, está no anexo. Então, eu vejo esse conteúdo anecóico repleto por um anel ecogênico. E se eu jogo um Doppler, eu vejo um aspecto rodelando todo esse anel, todo esse saco gestacional. Também posso avaliar, nos casos da ectópica rota, sangue na cavidade. Então, posso perceber sangue na cavidade. E aqui a gente também vê o saco gestacional da ectópica. E avaliamos o útero, que aqui não tem saco gestacional, ou mesmo, pessoal, é um útero que tem um pseudo-saco. Então, você pode perceber um pseudo-saco, porque, lembra, essa paciente, ela tem HCG. Então, o HCG, ele mantém o corpo lúteo, essa paciente tem estrogênio, tem progesterona, então ela estimula muitas vezes aquele endométrio e por uma reação de aristelas, essa paciente pode apresentar um sangramento endometrial discreto e fazer o que a gente chama de pseudo-saco gestacional. Porque o saco gestacional verdadeiro, gente, ele tem um halo ecogênico, que aqui no pseudo-saco a gente não tem, e a gente tem esse fluxo ao Doppler periférico no saco gestacional. Então, vejam como aqui eu tenho um saco gestacional anexial e bem característico, o halo ecogênico e o fluxo periférico ao Doppler, que não vai estar presente no pseudo-saco gestacional. Então, assim, a gente faz o diagnóstico, conclui o nosso diagnóstico de ectópica através de uma clínica, paciente com um beta acima do limite discriminatório. Se a gente faz a ultrassom, vamos avaliar que não tem presença de saco gestacional intraútero, mas sim anexial na maioria das vezes, porque lembre, 95% das ectópicas vai ser anexial, vai ser em trompas. Então vamos lá para mais uma questão do PSU Minas 2021. Traz uma mulher que foi admitida com sangramento vaginal importante e atraso menstrual. O tempo de amenorreia é de 7 semanas, então sangramento da primeira metade da gestação. Tem um teste de gravidez urinário positivo, então ela tem um teste qualitativo positivo, só me diz que ela está grávida. Ao exame físico, ela está estável, apresentando dor à palpação no baixo ventre, sem dor à descompressão brusca, então não tem peritonite. No exame, moderada quantidade de sangue em fundo de saco e toque o colo fechado. Então, como é que eu consigo diferenciar se essa paciente tem uma ectópica, se é uma ameaça de abortamento, se foi um abortamento completo? Como é que eu vou conseguir diferenciar aqui? Vou lançar a mão, pessoal, da ultrassonografia transvaginal e da dosagem quantitativa do beta-HCG. Porque se eu só faço um beta qualitativo e a ultrassom não viu nada, como é que eu vou saber se está acima ou não do limite discriminatório? Então, eu preciso do beta quantitativo, porque se esse beta estiver acima de 1.500 a 2.000 e a ultrassom não vir gestação intrauterina, eu tenho que procurar ela fora do útero. Então, aqui, letra A é a resposta. A gente precisa de um ultrassom e de um beta para concluir o diagnóstico dessa paciente. Pensando no tratamento, pessoal, então, basicamente, a gente tem 3 possibilidades. O tratamento expectante. Então, como foi que eu disse? A trompa, ela não é um local ideal para o desenvolvimento da gestação. Então, muitas vezes, a paciente, mesmo sem tratamento, pode evoluir com o que a gente chama de abortamento tubário. Ela mesma resolve aquela gestação, faz um abortamento daquela gestação que se desenvolveu na tuba. Então, se a paciente estiver estável, o beta for baixo, e principalmente se esse beta já está em queda e o saco gestacional é pequeno, quer dizer que aquela paciente provavelmente ela está resolvendo. Ela vai evoluir para um abortamento tubário e eu posso só vigiar, expectar essa paciente. Já, pessoal, posso fazer o tratamento também medicamentoso. Para quem? Para aquela paciente que está estável. Posso fazer com injeção no ovo, no saco gestacional, ou posso fazer, pessoal, IM. IM geralmente é dose única ou em dias alternados. Essa dose muitas vezes é 50 miligramas por superfície, por metro quadrado de superfície corpórea. Quais são os preditores de uma boa resposta ao metrotexate? Um embrião que não tem batimento cardíaco, um beta baixo, abaixo de 5.000 e um saco gestacional abaixo de 3,5 a 4. Tem uma variação aqui na literatura entre 3,5 a 4 centímetros, costumam ser os valores de corte. Então, abaixo de 3,5, abaixo de 4, depende da referência. E, pessoal, temos o tratamento cirúrgico, que para as pacientes que estão estáveis, a gente pode lançar mão de cirurgia minimamente invasiva, laparoscopia. Se a paciente estiver instável, pessoal, ou sacos muito grandes, a gente pode lançar mão da laparotomia. Lembra, gente, de forma geral, se aquela ectópica está íntegra, você pode tentar conservar aquela trompa, fazendo a salpingostomia.
Se a ectópica for rota, via de regra, a gente parte para a salpingectomia, para a retirada da trompa. Vamos lá, Santa Casa de Misericórdia de BH 2018, considerando as possibilidades terapêuticas para a gravidez ectópica, que é correto afirmar. Então vamos lá. De baixo para cima. O tratamento expectante pode ser feito em pacientes sintomáticas com níveis de beta-HCG em ascensão. Não. Expectante é para aquela paciente que eu acho que vai fazer o abortamento tubário. Então, beta baixo, paciente estável, muitas vezes assintomática e com beta em queda. C, pessoal, o tratamento cirúrgico está indicado somente quando há instabilidade hemodinâmica. Não, gente, a gente sabe que tem aqueles preditores de não resposta ao metotrexate. E mesmo numa paciente estável, posso lançar a mão do tratamento cirúrgico. A salpingostomia pode ser realizada em paciente com ectópica íntegra ou rota. Então, a gente sabe que a ectópica rota, geralmente, a gente não conserva a trompa, a gente parte para a salpingectomia. Então, se essas três estão incorretas, a resposta vai ser letra A, vamos ver por quê. Os principais critérios para a utilização do metotrexate são estabilidade hemodinâmica, perfeito, paciente ectópica rota, instável, cirurgia. Beta-HCG até 5.000, perfeito, é um preditor de boa resposta, e possibilidade de segmento da paciente e ausência de atividade cardíaca embrionária ou fetal. Perfeito, gente. Eu não vou pegar uma paciente que eu não posso fazer segmento, tome, filho, um metotrexate e siga a sua vida. Não, tenho que conseguir acompanhar aquela paciente porque ela pode não responder ao metotrexate. Então, aqui a resposta é a letra A. Seguindo, pessoal, o tratamento ele tem dois pilares, como a gente falou. O primeiro ponto que a gente vai olhar é sobre a estabilidade hemodinâmica. Se essa paciente estiver instável, gente, é cirurgia. Via de regra, a paciente que está instável, ela não vai tolerar o pneumoperitônio da cirurgia minimamente invasiva. Então, a gente acaba partindo para a laparotomia. Já a paciente que está estável, a gente pode fazer o tratamento expectante, mas podemos também fazer, falando de tratamento, né, porque a expectante seria a condução, mas falando de tratamento, o tratamento pode ser um medicamentoso, como metotrexate, ou o tratamento cirúrgico, já se a paciente estiver estável, a preferência é por cirurgias minimamente invasivas, laparoscopia. Então, pessoal, esse fluxograma aqui é para a gente amarrar o tratamento. O paciente está instável, se estiver instável, cirurgia, laparotomia. Se ela está instável, é uma ectópica rota, você vai tirar a trompa, salpingectomia. Se a paciente está estável, não é uma ectópica que está ocasionando instabilidade, muitas vezes está íntegra, aí você vai olhar. A massa, ela é pequena ou ela é grande? Se a massa for grande, pessoal, é um preditor que ela não vai responder a um tratamento medicamentoso e não vai ter como você expectar. Então, se a massa for a partir de 3,5 cm ou 4, a depender da fonte, vai para o tratamento cirúrgico. Mas se a paciente está estável, dá preferência à via minimamente invasiva, laparoscopia. Já, pessoal, se a massa for pequena, eu vou olhar para o beta. Se o beta for muito alto, pessoal, maior do que 5.000, é melhor operar. Assim como se esse bebê tiver batimentos embrionários, né? Se aquela gestação ectópica tiver batimento, também é melhor eu ir para a cirurgia. Se esse beta for muito baixo, se é um beta mais baixo, ali abaixo de 1.000, abaixo de 1.500, a depender da fonte, e principalmente se ele estiver em queda numa paciente assintomática, eu posso lançar mão da conduta expectante. Espero que essa paciente evolua com abortamento tubário. Se esse beta está intermediário, pessoal, entre 1.500 a 5.000, uma massa pequena, sem batimento, aí eu lanço mão do metotrexate, que eu posso fazer a injeção intrassaco ou posso fazer intramuscular, dose única ou aplicações seriadas. E aí, pessoal, pensando aqui nas indicações de metotrexate, a gente tem que a paciente tem que estar estável. Ela tem que ter um diagnóstico confirmado, pessoal, porque vamos supor que a paciente está gestante, é uma gestação heterotópica. Ela tem uma gestação ectópica e tópica ao mesmo tempo. Se você faz o metotrexate, ela vai abortar da gestação que está tópica. Então, eu tenho que confirmar que aquela paciente tem só uma gestação ectópica antes de fazer um metotrexate. O beta, pessoal, abaixo de 5.000, que é um preditor. E esse beta ele não pode estar aumentando de forma muito rápida. Ele tem que aumentar menos de 50% em 48 horas. Saco gestacional, lembra, abaixo de 3,5 ou de 4, a depender da fonte. Não deve ter batimentos embrionários. E a paciente não deve ter sinal de que aquela ectópica está rota, gente. Não deve ter líquido livre em grande quantidade naquele abdômen. E aí, seguindo aqui, PSU Minas 2020, uma prova do R4 de GO. Então, nas últimas décadas, a incidência de gravidez ectópica tem aumentado. A despeito do maior número de casos, o diagnóstico oportuno ainda é um desafio. Então, considere que o caso de uma mulher já realizou uma cirurgia tubária por doença inflamatória pélvica, ou seja, tem fator de risco para ectópica, e que está com atraso menstrual de 4 dias. Na expectativa de engravidar e logo começar o pré-natal, ela já trouxe um beta-HCG urinário positivo. Então, ela tem um teste qualitativo positivo.
Então, eu sei que essa paciente ela tem fator de risco pré-ectópica, mais do que a população geral. Então, o risco dela é aumentado. Qual a conduta mais adequada para essa paciente? Vou fazer logo um ultrassom? Não, porque eu não sei se está no limite discriminatório. Progesterona, gente, progesterona em obstetrícia a gente usa para as pacientes que têm colo curto, risco de prematuridade. Não uso para tratamento de nenhuma causa de sangramento da primeira metade da gestação, nem para abortamento, muito menos pré-ectópica. Realizar a dosagem quantitativa de beta-HCG sérico a cada 48 horas. É uma possibilidade. Por quê? Se esse beta está aumentando adequadamente, é um preditor que é uma gestação tópica e viável. Se esse beta não aumenta de forma satisfatória, aí eu levanto a minha orelha para prestar atenção se aquela gestação ela é ectópica ou se é uma gestação não viável. Realizar exame de ultrassonografia por via transvaginal. Gente, o atraso menstrual é de 4 dias apenas. É muito pouco o atraso menstrual. Se você fizer ultrassom agora, provavelmente você não vai ver nada. Realizar sequencialmente o exame de dosagem de beta-HCG urinário. Gente, o beta urinário, ele é quantitativo, é qualitativo, só diz se é positivo ou negativo. Eu preciso saber da ascensão do beta para eu correlacionar se essa gestação está se desenvolvendo adequadamente ou não e eu pensar em ectópica ou tópica. Então, a melhor forma é eu fazer o beta sérico quantitativo a cada 48 horas. Outra questão da Santa Casa de Misericórdia do BH 2021, pessoal. Após a fecundação e trânsito pela tuba, o blastocisto implanta-se no endotélio da cavidade uterina e qualquer outro local de implantação é gravidez ectópica. Perfeito, então trouxe a definição. Então, o que é correto afirmar sobre as gravidezes ectópicas, pessoal? Em 95% dos casos, ele vai se implantar na tuba uterina. Perfeito, gente. E a maioria é ampular, perfeito. 80% é ampular. Só que as maiores complicações, de fato, são quando ele se implanta na região ístmica da tuba. Então, aqui está correto. Vamos ver porque as outras estão incorretas. O conceito de nível discriminatório beta-HCG associado à ultrassonografia tem pouco valor diagnóstico, sendo mais usado no acompanhamento pós-tratamento. De jeito nenhum, gente. Foi o que a gente mais falou. Para o diagnóstico, confirmação do diagnóstico, limite discriminatório beta-HCG, faço a ultrassom, tenho que encontrar aquela gestação. Tá no anexo? Gestação ectópica. C. Tratamento conservador não aumenta o risco de uma nova gravidez ectópica tubária. Gente, quando eu faço tratamento conservador, o que é que eu faço com a tuba que estava doente da ectópica? Eu conservo. Aquela tuba vai ter processos cicatriciais, mesmo que eu faça um tratamento conservador. Aquela tuba ela não vai ser completamente saudável. Então, qualquer tratamento que eu conservo a tuba de uma ectópica, eu estou deixando a paciente em risco para uma nova gravidez ectópica tubária. Mas o que é que eu tenho que ter em mente? Muitas vezes a paciente só tem uma tuba. Ela já teve uma ectópica, aí tem uma tuba e evolui com a ectópica. Eu vou tirar a outra tuba, era a única chance da paciente engravidar de forma natural. Então, eu posso tentar conservar, mas sabendo que a paciente tem risco, sim, de ter uma nova ectópica, que está incorreto. A laparotomia, a cirurgia aberta, com salpingectomia parcial, é o tratamento mais indicado para as pacientes com ruptura da tuba. Não, gente, eu vou fazer a salpingectomia completa. Não tem sentido eu tirar uma forma parcial da trompa. Se eu vou tirar a trompa, eu faço a salpingectomia total. Então, aqui, letra A é a nossa resposta. Seguindo, pessoal, Santa Casa de BH 2022, implantação do blastocisto em qualquer outro lugar além do endométrio, gravidez ectópica. Perfeito. Sobre essa ocorrência, o que é correto? O avanço do tratamento conservador da gravidez tubária, ou seja, quanto mais eu trato de forma conservadora, com metrotexato, por exemplo, com conduto expectante, paradoxalmente aumenta o risco de uma nova gravidez na tuba que foi mantida. Perfeito, gente. É o que a gente acabou de comentar na questão anterior. Se eu mantenho a tuba, eu tenho que entender que todos aqueles fatores de risco que estavam presentes na tuba continuarão, além do próprio processo cicatricial da minha intervenção naquela ectópica. Então, se eu mantive a tuba, aquela tuba ela não vai ser mais uma tuba saudável. Então, tem risco, sim, de ectópica. Aqui está correto. O sangramento vaginal profuso é o sintoma mais frequente na gravidez tubária. Gente, lembrem, o sangramento, se tiver presente, ele é um sangramento relacionado ao estímulo endometrial de um beta-HCG, que geralmente é até baixo. Então, o sangramento ele é discreto. Quando ele está presente, ele é discreto. Letra C, pessoal. O nível discriminatório beta-HCG de 500 associado à imagem de massa neossocial tem se mostrado a melhor forma de diagnóstico precoce. Não é 500, é acima de 1.500 a 2.000.
O metrotexato tratamento clínico é muito eficaz numa dosagem de uma ampola de 50 miligramas, devendo ser feito acompanhamento apenas bimestral após alta hospitalar, de jeito nenhum. Primeiro que é 50 por metro quadrado de superfície corpórea, então tem que ser calculada para cada paciente. E você avalia esse beta-HCG já de imediato. Você faz no dia que a paciente, geralmente você faz D1, D3 e D7, por exemplo, ou D1, D4 e D7. Então, na primeira semana você já está avaliando para você estimar a eficácia do seu tratamento, a queda dos níveis de beta-HCG. Então, de jeito nenhum que você vai fazer bimestral após alta hospitalar. Então, essa paciente, se tiver um bom acesso ao hospital, ela pode sim fazer esse segmento do beta ambulatorial, mas muitas vezes faz, inclusive, com a paciente internada. Então, letra A, a resposta da nossa questão. E aí, seguindo, pessoal, também questão sobre a ectópica da Santa Casa 2022, traz uma questão de verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Cirurgias para uma gravidez tubária prévia, para restauração da fertilidade ou para esterilização são fatores de risco para uma gravidez ectópica. Perfeito, gente. Sempre que eu mexi na trompa, estou deixando aquela trompa com a sua funcionalidade deficiente e, consequentemente, risco para ectópica. Cerca de 95% das gravidezes ectópicas são implantadas nos vários segmentos da turba uterina. Perfeito, gente. 95% de todas as ectópicas são tubárias. A maioria delas são ampulares, 80%. Mas pode se implantar em qualquer segmento da tuba. Perfeito. Uma gravidez ectópica deve ser suspeitada quando a ultrassonografia transvaginal não mostrar uma gestação no sítio habitual de implantação com nível de 1.500 ou superior. Perfeito, gente. Se está acima do nível discriminatório e eu não encontrei gravidez tópica, ela deve estar fora do útero. A tríade de dor abdominal, atraso menstrual e sangramento genital é indispensável para o diagnóstico? Não, gente, não é indispensável. Eu posso dar o diagnóstico de ectópica, inclusive, numa paciente assintomática. Paciente foi fazer um beta para diagnóstico de gravidez, sem sintomas para gestação ectópica. O beta deu acima do limite discriminatório. Faz um ultrassom e pode diagnosticar uma gestação ectópica íntegra. Então, não necessariamente a paciente vai ter a tríade de ectópica para que tenha o diagnóstico. Beleza? Então, letra D é a nossa resposta. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. PSU-2019, pessoal, prova de acesso direto. Então, diagnóstico de gravidez tornou-se mais precoce e eficiente com a evolução dos métodos laboratoriais. No entanto, os sinais e sintomas clínicos mantêm importância na suspeição da gestação ectópica. Então, basicamente, a questão fala sobre a ectópica e nos pede a nativa correta. Então, a dosagem, pessoal, qualitativa do beta-HCG no sangue da mulher é essencial para a diferenciação entre gestação tópica e ectópica. Não, gente. Eu preciso da quantidade do beta para saber o limite discriminatório. Então, não é qualitativa, é quantitativa. A identificação de pulso vaginal toque é secundária ao aumento da vascularização uterina, sendo sugestiva de gestação tópica. Então, é um achado, pessoal, semiológico de gravidez, mas não necessariamente de gravidez tópica. Pode estar presente também na gestação ectópica. Aqui está falso. A tríade clássica, presente na grande maioria dos casos de gravidez ectópica, é composta por atraso menstrual, dor abdominal e corrimento, não, pessoal, sangramento. E a ultrassonografia transvaginal, pessoal, aliada aos valores séricos do beta-HCG, tem sido considerada o padrão de referência para reconhecer precocemente a gravidez ectópica. Aqui está correto. Então, resposta, pessoal, letra D. Vamos lá. PSU Minas 2017, acesso direto, traz uma paciente de 32 anos, gesta 2 para 2, união estável, usuária de DIU há 3 anos. Desde o último parto, ela é atendida na maternidade apresentando sangramento vaginal moderado. Então, tem um sangramento moderado, mas a dor ela é intensa, sinais de irritação peritoneal, pressão, paciente hipotensa. Segundo o seu parceiro, a paciente estava queixando do abdominal há cerca de 36 horas. Então, qual a principal hipótese diagnóstica para esse quadro? Então, pessoal, o que é que acontece? A paciente que tem um abortamento, geralmente ela não vai ter sinal de irritação peritoneal, gente. Ela pode ter a dor, aquela dor incólica, dor embaixo do ventre relacionada às contrações uterinas para expulsar o material, mas não costuma dar essa irritação peritoneal. Doença inflamatória pélvica. Então, pessoal, a doença inflamatória pélvica não costuma dar esse sangramento importante. Pode evoluir com hipotensão, sim, em casos de choque séptico, mas aqui não trouxe febre, não trouxe qualquer achado assim que apontasse tanto para infecção aqui no caso clínico.
Gravidez ectópica rota ou perfuração uterina pelo DIU. Gente, a perfuração uterina relacionada à inserção do DIU geralmente não costuma dar um sangramento tão importante e repercussão hemodinâmica. De toda forma, essa perfuração uterina pelo DIU geralmente é logo após a inserção, porque essa perfuração costuma ocorrer na inserção do DIU quando ocorre. Então, se a inserção foi durante o parto há 3 anos, então a gente não vai pensar em perfuração. Aqui eu vou pensar em gestação ectópica rota. Quer dizer, gente, que o DIU causa a ectópica, aumenta o risco da ectópica. O que é que acontece, gente? O DIU, ele diminui a chance da paciente ter qualquer forma de gravidez. Contudo, quando o DIU falha, ocorre maior chance dessa gravidez ser ectópica. Então, por esse caso clínico, a gente vai ficar com uma gestação ectópica rota. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, PSU Minas 2018, prova de acesso direto, traz uma paciente de 18 anos de idade, com relato de atraso menstrual de 7 semanas, queixando-se de dor hipogástrica com sangramento vaginal discreto. Está hemodinamicamente estável. Então, dor estável hemodinamicamente. A dosagem do beta foi 700 e o ultrassom não detectou presença de saco gestacional intrauterino nem massa anexial. E está tudo bem, porque está abaixo do limite discriminatório. Assinala a alternativa que contém a próxima etapa indicada na conduta dessa paciente. Vou começar tratamento com metrotexato? Cuidado! Se você vai fazer metrotexato para uma paciente dessa, pode ser que a gestação seja tópica e você cause um abortamento. Lembre-se, está abaixo do limite discriminatório, essa gestação pode ser que seja tópica e você não está podendo ver porque a quantidade de tecido é pequena. Então, de jeito nenhum que eu vou fazer metrotexato, lembre, indicações para o metrotexato, confirmar primeiro a gestação ectópica. Aqui a gente não teve qualquer confirmação. Vou fazer uma videolaparoscopia de urgência. Urgência porque, gente, a paciente está estável. Não tem por que eu fazer qualquer videolaparoscopia aqui. Repetir dosagem de beta em 48 horas. É uma boa opção, porque se esse beta dobra ou aumenta mais, fala a favor de uma gestação tópica viável. Se esse beta aumenta de forma insatisfatória, fala mais a favor de uma gestação ectópica. Não vou repetir, gente, a ultrassom em 24 horas. Porque em 24 horas, se esse beta eu espero numa gestação normal, que ele dobre em 48 horas, quando ele dobrar, ele vai para 1.400. E ainda assim vai estar abaixo do limite discriminatório. Então, vou repetir essa ultrassom, pessoal, com 24 horas. Mas adequado é que com 48 horas eu repita o beta-HCG. Então, com essa questão, pessoal, a gente encerra a nossa live. Espero que tenha sido boa para que vocês fixem esses conceitos relacionados à ectópica, que é um assunto muito cobrado nas provas de residência. Então, um grande abraço e até a próxima.